E aí galera, boa tarde, beleza? Eu tô aqui na minha biblioteca pessoal. Aproveitei para fazer aqui umas ponderações acerca da aula número 2, beleza? Aula número 2, coloquei aqui restante da aula número 2, direitos políticos. O que é que faltou eu dar aí para a segunda turma? As inelegibilidades reflexas, beleza? E a situação de alistabilidade e de elegibilidade quanto a quem? Quanto aos militares, beleza? Eu escrevi aqui na minha lousa alguns pontos que faltou escrever e repassar para vocês. Então, na medida do possível, eu vou estar explicando cada situação, beleza? Galera, quando a gente fala de direitos políticos, a gente tem que lembrar que a forma da nossa democracia é o quê? É a democracia semidireta ou participativa. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que o cidadão exerce ora diretamente, ora indiretamente. Então, como a nossa democracia é semidireta, existem situações que você vai participar da elaboração de leis, por exemplo, de forma direta, na escolha, através do que? Da escolha dos seus representantes. Se você vai lá na urna eletrônica e vota em alguém, diretamente você está escolhendo aquela pessoa, beleza? E quando os nossos deputados federais, os deputados estaduais fazem algum tipo de votação, você está participando da elaboração daquela lei, só que através de quê? Da forma indireta, beleza? Então qual é o nosso tipo de democracia? Semidireta ou participativa. A gente falou também na aula, galera, acerca do plebiscito e do referendo. O plebiscito e o referendo são duas formas de participação da população na elaboração de leis. Só que o plebiscito acontece uma consulta prévia. Já o referendo acontece uma consulta ao povo de forma posterior ao ato administrativo, beleza? Dando continuidade, nós lembramos e entendemos sobre a capacidade eleitoral ativa. Quem é que detém capacidade eleitoral ativa, professor? Aqui. Na capacidade eleitoral ativa, ou seja, o poder de votar, chamados alistáveis, temos aqueles que o alistamento e o voto são obrigatórios. Quem são, professor? Maiores de 18, menores de 70. Quem são aqueles que o alistamento e o voto são facultativos? Nós aprendemos. Se são obrigatórios, maior de 18, menor de 70, o menor de 18 anos, maior de 16 é o quê? Facultativo. Se é obrigado a todos os menores de 70, aos maiores de 70 é o quê? Facultativo, mais os analfabetos. Lembrando que os analfabetos são alistáveis facultativamente, mas eles são inelegíveis. Coloque essa informação no caderno de vocês. Os analfabetos são alistáveis, facultativos, mas são inelegíveis. Beleza, professor? E quem são aqueles que o voto não é permitido? São totalmente proibidos de participar do pleito. Ou seja, o alistamento e o voto não permitidos, ou seja, são vedadamente, de forma vedada, proibidos de participar da eleição. Os estrangeiros e os conscritos. Quem são os conscritos? São aqueles que acabaram de se alistar nas Forças Armadas, seja Marinha, Exército ou Aeronáutica. Professor, existe pessoas conscritas, por exemplo, formados em odontologia, em medicina, também. Então, qualquer pessoa que esteja na situação de conscrito, não interessa qual a idade dela e qual a situação funcional dela. Se está na situação de conscrito, o voto é proibido, ou seja, é o chamado inalistável. Beleza? Dando continuidade, galera. Então pronto, essa aqui é uma revisão do que eu repassei para vocês, beleza? Quando a gente fala de capacidade eleitoral passiva, que é a capacidade de ser votado, chamado elegível. Capacidade eleitoral ativa é o que pode votar, chamado alistável.
Aquele da capacidade eleitoral passiva é aquele que pode ser votado, chamado elegível. Quem são os elegíveis? Para a gente saber os elegíveis, a gente tem que olhar as condições de elegibilidade. Quais são as condições para você ser elegível? Prevê lá no artigo 14, parágrafo 3º da CF. Você tem nacionalidade brasileira, então é por isso que o estrangeiro não vota. Você está em pleno exercício dos seus direitos políticos, porque se você estiver com seus direitos políticos suspensos ou sofreu algum tipo de limitação, por exemplo, as pessoas em cárcere, não está no pleno gozo dos direitos políticos, você não poderá ser elegível, ou seja, se alistar, tentar receber votos. Está com alistamento eleitoral em dia, ou seja, com a sua situação eleitoral, está quite com a situação eleitoral. Tem a questão do domicílio eleitoral, que você tem que estar tem um domicílio dentro da circunscrição onde você vai tentar. Se você quer ser um vereador por Caucaia, você tem que ter domicílio eleitoral em Caucaia. Beleza? Lembre-se, é domicílio eleitoral, não é domicílio civil. Muitas provas de concurso tiram domicílio eleitoral e colocam domicílio civil. A questão da filiação partidária, porque não é permitido você se candidatar de forma avulsa. Beleza? E a idade mínima, lembra? Do 35, 30, 21, 18. 35, 30, 21, 18. Lembre-se, 18 anos é a idade mínima para quê? Vereador. 35 anos, presidente, vice e senador. 30, governador e o vice. E 21, professor, o restante. É o deputado federal, o deputado estadual, o prefeito e aqui faltou o juiz de paz. Juiz de paz também é com 21 anos. Beleza, galera? Quando a gente fala de elegibilidade, galera, a gente tem que entender que uma das formas de você não ser elegível é você ser o quê? Inalistável, certo? Mas, professor, existem algumas pessoas que são alistáveis, mas são inelegíveis? Existe. Por quê? A inelegibilidade é um impedimento ou uma restrição à capacidade política. Tem função de defender a democracia contra abusos. Por exemplo, existe a inelegibilidade absoluta e a relativa. A absoluta implica a inelegibilidade para qualquer cargo político. Beleza? Por exemplo, o estrangeiro. O estrangeiro ele não pode se candidatar para nenhum cargo político. Já a inelegibilidade relativa implica na inelegibilidade para certos cargos. Por exemplo, você pode estar em pleno gozo dos seus direitos políticos, não ter nenhum tipo de condenação criminal, mas se você tiver 28 anos, você vai poder se candidatar para governador do estado? Não, porque você incorre numa inelegibilidade relativa, porque a sua idade não é compatível com o cargo que você quer se candidatar. Beleza? Entendida a absoluta e a relativa. Existem outros dois tipos de inelegibilidade. Você ser inelegível de forma direta ou reflexa. Como assim, professor? Se você é inelegível de forma direta, atinge somente o candidato. Beleza? Uma situação que lhe impede diretamente só atinge você. Mas existe também a inelegibilidade reflexa, que é aquela que atinge os familiares e os cônjuges de algumas pessoas, alguns políticos. Nós vamos entender aqui. Quando a gente falar de inelegibilidade reflexa, eu fiz um desenhozinho meio parecido com mapas mentais, estilo professor Levi. Ele deve gostar dessas coisas. Então, você pode ser inelegível de forma direta, ou seja, você ser inalistável, você está com os direitos políticos suspensos, você ter perdido a sua naturalidade por causa de algum crime que você cometeu, ou você ter incapacidade civil absoluta. Professor, relativamente incapaz, ele pode votar? Pode. Ele pode receber voto? Pode, porque ele é relativamente incapaz. Agora, se é absolutamente incapaz, ele não tem pleno gozo dos seus direitos políticos, porque ele é inelegível. Beleza? Quando a gente fala de forma reflexa, quando você é inelegível de forma reflexa, são situações que vão incidir indiretamente sobre a qual a inelegibilidade se dirige. Ou seja, se você tiver um parente que faz parte do poder executivo, se você tiver um pai que faz parte do
poder executivo, seu pai é presidente, governador ou prefeito, existe alguns cargos, algumas situações que você não vai poder se candidatar, beleza? Essa inelegibilidade de forma reflexa, professor, vai atingir quem? O cônjuge, o parente até o 2º grau, seja consanguíneo, afim ou por adoção, não interessa. Se for parente até 2º grau, vai acontecer o quê? A questão da inelegibilidade. Mas para quem, professor? Das famílias do chefe do poder executivo. Então, se seu pai é presidente da república, o filho dele vai poder ser deputado federal? Não. Vai poder ser deputado estadual? Não. Vai poder ser governador, prefeito? Não. Agora, por exemplo, se o seu pai é governador do estado do Ceará, por exemplo, você vai poder ser senador? Sim. Você vai poder ser deputado federal? Sim. Agora você vai poder ser deputado estadual? Não. Deputado estadual não. Porque vai ter uma relação direta, não de subordinação, mas uma relação muito direta com o cargo do seu pai. É por isso que acontece essa vedação, beleza? Dando continuidade, galera, faltou também a gente falar das questões de elegibilidade e alistabilidade quanto ao quê? Aos militares. Só existem 3 tipos de militares. Ou você é conscrito, ou você tem menos de 10 anos, ou você tem mais de 10 anos. A Constituição Federal dispõe lá no artigo 14, parágrafo 8º, situação que explica exatamente assim. No primeiro caso, não pode ser conscrito. Ou seja, o conscrito, ele é o quê? Inalistável. Logo, ele é o quê? Inelegível. Beleza? Então, o conscrito é inelegível. O conscrito é inelegível. Quais são as outras 2 situações, professor? A situação número 2 e a situação número 3. Ou o militar tem menos de 10 anos, ou ele tem mais de 10 anos. Por exemplo, se o militar tiver menos de 10 anos, para se candidatar, ele deve o quê? Afastar-se da atividade. Professor, e o que é que acontece se ele ganhar ou perder? Independentemente, se ele ganhar ou perder, ele vai para a reserva. A reserva é o mesmo que inatividade. Quer dizer, professor, que, por exemplo, o soldado Noélio, ele se candidatou a deputado estadual. Ele venceu para deputado estadual. Mas se ele tivesse perdido, ele não poderia voltar a trabalhar na Polícia Militar? Não poderia. Justamente porque ele iria diretamente para onde? Para a reserva, para a inatividade. Agora, professor, beleza, eu entendi os que têm menos de 10 anos. Mas os que têm mais de 10 anos? Se você tiver mais de 10 anos de militar, você vai ser agregado pela autoridade superior. Beleza? Ou seja, você vai ficar agregado, você vai ficar à parte, você vai ficar afastado para participar da campanha eleitoral e tudo. Aí acontecem 2 situações. Ou você vai ganhar a eleição, ou você vai o quê? Perder. Aconteceu a eleição. Você ganhou a eleição. O que é que vai acontecer? Você vai assumir o cargo eletivo e no ato da sua diplomação você vai para onde? Para a reserva. Ou seja, você vai para a inatividade. Você era um militar da atividade, ativo, que tinha o quê? Mais de 10 anos de militar. Você ganhou uma eleição, então você vai para reserva ou inatividade. Mas professor, se eu perder, se você tem mais de 10 anos e você perdeu a eleição, você vai ser desagregado. Você lembra que aqui eu disse que se você tiver mais de 10 anos, para concorrer você vai ser o quê? Agregado, você vai ficar à parte, você vai ficar separado para concorrer ao pleito. Se você perdeu, você vai ser desagregado e voltará normalmente para a atividade militar, ou seja, você vai voltar a trabalhar normalmente. Lembre-se, quem tem mais pode mais, quem tem menos pode menos. Quem tem mais pode mais, quem tem menos pode menos. Quem tem menos de 10 anos, ganhando ou perdendo, vai para onde? Inatividade, vai para a reserva. Já o que tem mais de 10 anos, quem tem mais pode o quê? Pode mais. Se ganhar, assume. Se não ganhar, volta a trabalhar normalmente, beleza? E para finalizar o que faltou ser dado em sala de aula, tem o fenômeno da desincompatibilização. O que é que quer dizer, professor, desincompatibilização? Para a gente entender, a gente tem que entender o seguinte, que o chefe do Poder Executivo é permitido apenas o quê? Uma reeleição. Ou seja, você foi eleito, você passou 4 anos. Você pode ser reeleito mais uma vez e passar o quê? Mais 4 anos.
totalizando quanto? 8. Você pode tentar uma nova eleição? Pode, para outro cargo. Para o mesmo cargo, não. Porque para um cargo do Poder Executivo só é permitido o quê? Uma reeleição. Ou seja, você só pode passar 8 anos. Mas, por exemplo, professor, me diga uma coisa. Se o chefe do Poder Executivo, ele sabe que só vai poder ser reeleito uma vez, ele foi reeleito, e agora ele quer se candidatar para um novo cargo, o que é que tem que acontecer? Você tem que acontecer, ou seja, se ele vai se candidatar para outro cargo, você vai olhar o que está lá no artigo 14, parágrafo 6º da Constituição Federal. É o chamado situação de desincompatibilização. Vamos olhar aqui o que é que diz lá na Constituição Federal. Artigo 14, parágrafo 6º. Artigo 14, parágrafo 6º. Para concorrerem, deixa eu focar. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores do Estado, do Distrito Federal e os prefeitos, ou seja, o chefe do Executivo, deve renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Ou seja, antes do pleito, você tem que renunciar o seu cargo no Poder Executivo e vai poder se candidatar a outro cargo, beleza? Por exemplo, o prefeito da nossa cidade hoje é José Sarto, beleza? Ano que vem vai ter eleição para quê? Para senador. O prefeito José Sarto, ele pode se candidatar a senador? Pode. Mas o que é que acontece? Lá no artigo 14, parágrafo 6º, diz que no máximo 6 meses antes, no mínimo, né? 6 meses antes da eleição, ele tem que o quê? Se desincompatibilizar do cargo dele. Ele tem que renunciar. Se ele renunciar ao cargo de prefeito de Fortaleza, se a eleição é no mês 10, ele tem que renunciar até o mês 4. Se ele renunciar no mês 4, ele pode ou não pode se candidatar a senador da República? Pode. Beleza? Esse é o fenômeno da desincompatibilização. Então pronto, galera. Eu vou fixar aqui, para caso você queira bater um print. Espero que seja bem legível para você conseguir bater o print e anexar ao seu material de estudo, beleza? Lembrando que isso é o que é o restante da aula número 2, direitos políticos, beleza? Que ficou aí pendente para turma número 2, beleza? Peço desculpas não poder ter repassado todo esse conteúdo em sala de aula, mas a gente vê que são muitos conteúdos, são muitas informações a serem passadas em sala de aula e acaba que às vezes numa aula de 1h40 não é tempo suficiente para eu repassar isso aqui. Assim como comprometido e afirmado para todos vocês, tá aqui eu repassando através de um vídeo tudo o que faltava para a turma número 2. E a turma número 1 que esteja assistindo esse vídeo vai estar podendo estar relembrando e anotando uma ou outra coisa que possa ter deixado de ter sido anotada, beleza? Agradeço a atenção de vocês e logo eu vou estar produzindo o outro vídeo assim como eu afirmei, beleza? Satisfação e estudem rumo à aprovação.